Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, eu estou aqui para prestar mais uma consultoria que o nosso escritório Mais Projeto faz, né? Aqui a gente está fazendo uma consultoria sobre aquisição de hardware. Se você tiver pensando em montar as suas ferramentas para poder iniciar essa vida profissional ou já é um profissional consolidado, quais são as orientações, o que você pode fazer? A gente vai dar todas essas e mais dicas assim que rodar a vinheta. Solta aí, DJ! Então, gente, eu acho que a primeira situação que eu montei é dentro da dentro da própria academia, nós como estudantes, a gente já fazendo trabalhos para a faculdade, a gente já tendo essa necessidade, e alguém recém-formado. Qual seria a máquina ideal para esse perfil de usuário, né? A gente tem que lembrar que a máquina ela não é apenas alguns fatores, né? E a gente sempre tem aqueles que são as prioridades, aqueles que são os principais que devem ser levados em considerações, mas a máquina é o conjunto. É por isso que eu coloquei esses fatores que estão elencados aí na tela, certo, gente? Mas se fosse para escolher ou apontar quais seriam os principais na nossa concepção são processador, certo? Memória e placa de vídeo, tá? Então, a gente elencou aqui um processador i7 de oitava geração. Aqui a gente também tem uma memória RAM de 8 GB e um HD de 2 TB, um tamanho de tela de 15.6, uma placa de vídeo dedicada de 2 GB, um item desejável de um SSD de 120 GB e a faixa de investimento seria entre R$ 2.700 e R$ 3.300, tá? Justificando cada uma desses itens. O processador de oitava geração i7 com mais núcleos físicos e threads, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre o que são, certo? Eles deixam a capacidade de cálculo do teu computador mais rápida, e assim você tem exibido mais rapidamente o que você precisa. A memória RAM ela serve para multitarefa, para você abrir mais páginas, abrir mais instâncias do programa que você está utilizando, e para isso quanto mais melhor. No caso da placa de vídeo, a placa de vídeo vai renderizar as coisas que vão mostrar na tela. Então, se você tem uma boa placa de vídeo, você vai acabar recebendo as informações mais rápidas, assim você vai poder tomar decisões mais rápidas, certo? E o HD, a capacidade de armazenamento, ela diz respeito a onde você vai colocar os seus arquivos. Quanto mais, melhor, porque quem trabalha com esses tipos de programa trabalha com arquivos muito grandes. Então você precisa ter bastante memória, né? Você precisa ter bastante memória, você precisa ter bastante espaço, porque os arquivos são bem grandes, tá? O tamanho da tela se justifica porque com esse tamanho de tela a gente tem o teclado numérico aderido ao teclado normal, então você consegue digitar medidas, fazer cálculos mais rapidamente do que com o teclado sem os números, então é preferível utilizar esse tamanho de tela. E o SSD ele deixa o carregamento do sistema operacional como um todo muito mais rápido, certo? Eu sei que pode ser que a gente não consiga atingir todos esses parâmetros com esse orçamento, mas a gente consegue muito bem
tudo isso por valores bem acessíveis, tá? Na situação número 2, aqui a gente já tem um profissional intermediário, um renderizador que já está com o dinheiro para poder investir numa máquina melhor. Aqui novamente eu tenho um processador. A solução que a gente adotou foi um desktop, né, que é um computador de mesa, aonde eu tenho um processador de 8ª geração, um 8700, um 8550 ou um Ryzen 7, que é da AMD. Eu tenho uma memória RAM de 16 GB, um HD de 2 teras, uma tela de 21 polegadas, né, porque a gente precisa de bastante informações. Os nossos programas têm muitos ícones, muitas coisas para mostrar, e a gente precisa ver o detalhe das coisas. Quanto uma tela maior é mais interessante, mas existe um limite entre o que seria maior, porque você também tem que levar em consideração o contraste, o quanto você ilumina, certo? Uma placa de vídeo de 4 GB de memória dedicada, podendo ser AMD ou GeForce, de acordo com a sua preferência, né? Temos um SSD, nesse caso já é obrigatório, não é um item opcional. Já é obrigatório você ter um SSD. Eu não recomendaria para alguém que está montando um computador agora fazer um computador sem SSD. E as faixas de investimento seriam de 3.700 a 7.000. É claro que se você for montar tudo de uma vez com essa configuração, pode ser que você não consiga, entendeu? Então pode se comprar primeiro a CPU, depois o monitor, para que você consiga ter acesso a uma máquina dessa, certo, gente? Eu vou mostrar depois uma breve maneira de você escolher o processador, tá bom? Vamos para a situação número 3. Nessa terceira situação, nós temos um profissional consolidado. Ele já tem o seu nível de demanda bem maior do que o profissional iniciante. E a solução que a gente recomenda aqui no nosso escritório é o Desktop Workstation, né, que seria uma estação de trabalho propriamente dita, voltada para quem trabalha com renderização, com arquivos bem pesados, com programas gráficos. Então a gente recomenda um processador i7 de 9ª geração, ou então um i9, um Ryzen Threadripper, certo? Uma memória RAM de 32 GB, um HD de 2 teras, duas telas de 21 polegadas, ou uma outra opção que seria mais econômica, uma ultra wide. Eu pessoalmente recomendo mais as duas telas, porque a gente tem um aumento de até 28% de produtividade, tá? A gente pode também contar com, sendo o processador, a placa de vídeo de 8 GB, um SSD de 480 GB, e a faixa de investimento seria de R$7.000 ao infinito e além, se você for parente do Bill Gates e tiver um orçamento nesses padrões, certo? A gente trabalha aqui basicamente com renderização, mas quando a gente faz uma recomendação dessa, a gente precisaria estudar a necessidade de cada realidade, de cada escritório. Beleza? Vou falar para vocês agora como é que eu escolho o processador. Uma das principais plataformas que a gente utiliza para poder fazer comparativo de processadores é o PESMark.com. Aqui você vai ter todas as notas dos teus processadores baseados nesse programa. E aí isso aqui é uma nota geral e você pode procurar pelo número do processador, assim como eu estou dando esse exemplo do 8700. Só que essa letrinha após o número 8700 é um número especial, que quer dizer Black Edition, que ele é alterado para performance. Como eu quero comparar o processador normal do 8700 com o Ryzen 2700, eu vou pegar aqui ele sem a letrinha. Temos aqui a nota de 15.119, tá? E do Ryzen 2700, que é o modelo que eu tenho, é 15.119.
0,17. Ou seja, é uma diferença muito pouca, né? A gente pode perceber que isso se reflete também no preço. Olha só, por um valor de 249 dólares, que é o que ele vale no mercado americano, certo? Contra um valor de 330 e poucos dólares, aqui se reflete em quase 500 reais de diferença, certo? Então você tem uma perda de performance com uma diferença muito grande de orçamento para poder uma peça. E você tem que lembrar que você tem que comprar outras peças, né? 314 dólares no caso, 8.700. Então você tem que ver aí o que é melhor para você. Sempre essas escolhas você tem que fazer baseado no que você tem e no que você precisa. É claro que se você tiver o orçamento já para comprar a peça, você vai comprar a peça melhor, que tem a melhor performance, que vai te atender mais. Mas você também tem que entender que existe uma relação custo-benefício. Será que vai ser tão importante assim? E eu vou mostrar para vocês aonde que o processador ganha e aonde que essa performance é demonstrada em cada um dos componentes, tá? Vamos aqui no outro site, né, que é esse Technical Sheet, tá? Eu vou aqui na página principal, né, e aí eu vou comparar os processadores, certo? Eu vou clicar aqui na parte de processadores, Performance Rating, onde eu vou ter aqui, onde eu vou comparar e vou digitar os valores dos modelos do processador, tá? 2700 Ryzen e o 8700 da Intel. Eu vou comparar aqui nessa primeira tela. A gente tem as informações gerais, certo? Depois a gente tem as especificações técnicas e a gente tem que atentar principalmente para o número de cores e para o número de threads, né? Os cores são o número de núcleos físicos que existe e threads são o número de nós que vão fazer as contas. Seriam aqueles quadradinhos quando você está renderizando. Então, quanto mais melhor. Você observe que no Ryzen você tem, enquanto no Intel você tem 12 núcleos, 12 threads, perdão, no Ryzen você tem 16 threads. Então a forma como ele calcula para renderizar é muito mais rápido, né? Porém, o Core i7 8700 ele tem um clock maior, ou seja, é como se você tivesse 12 caminhões mais rápido, que poderiam ir até 100 km por hora, e no Ryzen você tem 16 caminhões, mas eles andam só 80 km por hora. Então você tem que ver que existe, nesse caso aqui, existe uma balança entre velocidade e número de núcleos, certo? O que é importante desse site, gente, é que a gente tem a performance medida dentro de cada software, né? Dentro de cada um dos softwares que a gente utiliza. O que é importante desse site é que a gente tem as performances dos componentes por programa, né? Olha só como a diferença no benchmark, que benchmark é teste, né? É somente de 0,7%, ou seja, uma diferença muito pequena que justifique aquele tanto de preço. Essa diferença é principalmente, no geral, ela não é muito detectada, mas no single thread, nos jogos, o 8700 se sai melhor. Nas multitarefas, porque o Ryzen tem vários núcleos, ele renderiza mais rápido, né? A gente tem aqui no Cinebench, que é o nosso benchmark do V-Ray, olha, 28% a mais, né?
uma coisa bem gritante, né? No caso, no multicore. Então você tem que sempre analisar a sua necessidade, tem que ser sempre um estudo bem pensado, um planejamento. Se vocês quiserem falar com a gente está à disposição. Eu gostaria que vocês curtissem e compartilhassem o vídeo, porque é um trabalho muito bacana. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, a gente vai continuar essa série explicando ainda sobre memória e placa de vídeo. Beleza? Falou!